Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, Valentes, tudo bem? Seja bem-vindo a Hora dos Valentes. Eu sou o Murilo Rossafa, estou aqui com meu amigo Anderson Cassim. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, fazer parte disso. Mais uma vez, né, fazendo história. A gente tem falado muito isso aqui, né, esses dias. Esses dias tivemos aqui primeiro Valentes, primeiro Forte Corajosa, primeiro. E claro, você que está aí conosco também tem o privilégio, como eu aqui, de fazer parte desse primeiro programa, né, que vai ser ainda, como se diz, lendário ou é legendário? Acho que dá para usar os dois, né? E meus queridos, que Deus abençoe você nessa tarde, né? Nós estamos também ao vivo pela rádio Adore Mais FM 102.1 em São Paulo, né? Mas nós também estamos aqui pelo YouTube, caso você queira ver dois homens altos, morenos, né? Um com mais cabelo, outro com mais queixo, né? Porque Deus não dá asa à cobra, né? Imagina ele com esse queixo ainda cheio de cabelo. Isso né? aí, já foi esse tempo já. Então é verdade. Será que se Deus não dá asa à cobra, será que ele quis tirar suas asas para não ficar muito arrogante, muito orgulhoso, talvez? Depois que ele me deu a Iana, ele tirou os cabelos, né? Aí já usei os cabelos por um momento que precisava já. Meus amigos, se você quiser nos assistir também aqui pelo YouTube, você pode ir aqui no meu canal Murilo Rossafa, como o Anderson gosta de sempre explicar, né? Murilo com 2 L's e Rossafa com 2 S's, né? Murilo Rossafa, e você pode, inclusive, mandar aqui uma pergunta aqui pelo nosso pelo chat aqui do YouTube, né? E também, se você quiser acrescentar aí o nosso número, você só vai precisar lembrar de colocar o 1 na frente, né? Porque Mais um. o mais 1, que é um número americano. Então, se o pessoal puder colocar aqui no chat o número para eles, é o mais 1, né? Que o Brasil é 55, os Estados Unidos é mais 1. 407 978 4644. 407 978 42. Não, 978 4644. É o que me passaram aqui. 978 é 46 ou 44, produção? 42, então é que colocaram aqui para mim errado. Então me desculpe, é 4244. Isso é só para o pessoal ver que é ao vivo mesmo, Exatamente, olha. Pra não ficar dúvida de que foi verdade, gravado em outro isso momento, aqui foi né? combinado para parecer algo improvisado, mas na verdade é para dar essa dinâmica da rádio, né, Anderson? Exatamente. E, afinal, né, se você quiser mandar sua pergunta, o pessoal tem que acompanhar aqui pra gente, que a gente tá olhando para a câmera aqui, precisa nos apoiar aqui. Se você quiser mandar alguma coisa, nós teremos o maior prazer de falar aqui, responder essas perguntas, né? E como diz o Anderson na nossa chamada, né? Patrocinado pelas lojas Marizo, né? De homem para homem. Então nós estamos aqui e queremos ser bênção na sua vida, justamente falando de algo muito importante, que é o posicionamento dos homens. Não é, Anderson? Com certeza. Isso começa com identidade. Uhum. Quando nós vemos, por exemplo, meus queridos, aqui em 1 Reis 2, nós vemos Davi dando uma orientação fundamental para o Salomão, quando ele estava bem velhinho, né, já nos seus últimos momentos aí de vida. Ele disse para Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. O problema do nosso tempo, especialmente, né, dos nossos dias, das famílias, da sociedade, é a falta de posicionamento, a falta de liderança dos homens. Porque quando a família se desestrutura, quando o homem sai do seu papel, a mulher sai do seu papel, então cada um sai do papel planejado por Deus,
tudo se torna uma bagunça. Não é, Anderson? Exatamente. A Bíblia diz que um abismo chama, né, puxa outro abismo, né? Imagina se a cabeça, que é como a Bíblia menciona, que tanto é Jesus para a igreja, que é o que a gente usa nos casamentos, como é o papel do homem, se você perde a cabeça, né, você perde o corpo todo, que é o que a gente tem visto. Alguns de nós viu em loco, dentro de casa, com a ausência, né, mesmo tendo pais fisicamente presentes, pelo menos por um tempo na vida, mas faltou referência, faltou presença, faltou atitude, a boa, a dura, a difícil, a agradável também, né? E principalmente só faltou isso e tem faltado isso porque tem faltado, né, a presença de Deus, o nosso Pai, né, o grande Pai, o maior Pai, a referência para todos os pais, né? Exatamente. E muito se fala, né, de padrões, né? E o padrão do homem, né, o padrão do homem de Deus, o padrão de um homem forte, não é meu, não é o do Anderson, não é o do Stallone, é o de Jesus, né? O padrão que nós temos é o bíblico. Nós temos que perseguir o padrão do homem perfeito. E um grande homem, o maior homem, o homem mais forte, mais corajoso, mais poderoso que já existiu, chama-se Jesus Cristo. Esse é o nosso padrão, né? A gente vê que hoje, infelizmente, tem se trabalhado para desconstruir, colocando homens bobos, homens frágeis, homens fracos, homens moles, homens que não dirigem um carro, que não guardam a família, que não protegem, que se abandonam fisicamente, né? E isso não é o padrão. A desconstrução desse perfil é totalmente antibíblico, porque todas as respostas, todas as perguntas que nós temos, as respostas nós encontramos na Bíblia, né? E o padrão que o Senhor nos deu é o padrão de Gênesis, né? Que é o padrão de nós ocuparmos o nosso lugar, de nós expandirmos, de nós fazermos aquilo que o Senhor nos preparou para fazer, para sermos férteis, para multiplicar, para expandir, para dominar. E hoje em dia nós vemos através dessa cultura homens sendo dominados, não é? Inclusive isso sendo cultivado, né? Tanto pelos homens, né? Uma cultura agora há pouco ainda, terminando de tomar o banho, né? A Ana me mostrou um vídeo, até se ela puder mandar para alguém depois aí, a hora que a gente tiver um tempo, você dá uma olhada no vídeo, que se diz muito que a mulher que equilibra o lar, né? A bispa, na verdade, usa que a mulher é o termômetro da casa. Mas, sim, na verdade, não pode ser a mulher quem coloca os limites, né? Quem coloca a ordem na casa, né? E um vídeo bem antigo, né? Daquelas fotos, sabe aquelas fotos de família que se tiravam antigamente, que tinham umas 30 pessoas? Uhum. Tá lá que, na verdade, é o homem, né? Porque tinha um monte de criança no colo de um monte de gente, uma bagunça. E só quando se contou com o homem, né, aquele que a gente entende que era aquele que estava na fase adulta, o cabeça, quando o homem mandou tirar foto, ele foi firme, né, aquela coisa, né? Todo mundo, vamos parar, vamos fazer assim, ficar quieto e vamos resolver, né? O deixa comigo, sim, né? Eu lembro que alguns valentes, alguns trabalhos do 300 Valentes, você falou, né, que falta hoje esse homem, né, que usa inclusive essa expressão, né, deixa comigo. Exatamente. Né? Aquela coisa de que deixa comigo, né? Eu vou resolver. Mas não é o deixa comigo da promessa que esse cara ouviu, né, muito tempo do pai dele e que, igual, deixa comigo, o pai não voltava, foi comprar cigarro, não voltou, deixa comigo que eu vou consertar, tinha que vir o tio, o vô, o sogro para consertar uma coisinha, deixa comigo que eu vou pagar essa conta, e no final era a mulher que teve que sair de casa para trabalhar, né? Tá faltando o posicionamento, e ele vem faltando, e é o que a bispa fala, né? Se o homem não assume o volante, a mulher tem que assumir, porque se a mulher não assumir, vai ter que vir o macaco para assumir o volante. Infelizmente, o macaco, na verdade, é o diabo, né? Exatamente. E ele tem assumido esse volante em algumas casas, em
em alguns lares, né? E é esse o nosso propósito, né? De trazer dia após dia esse papel. Esse programa nós chamamos, né, de A Hora dos Valentes, mas obviamente é por conta desse posicionamento. Quando o homem se posiciona, ele dá condições para que a mulher também se posicione no seu lugar e a família seja uma família estruturada conforme os padrões bíblicos, né? E quando realmente, que é o que você acabou de falar, quando se perde isso, é onde fica aquela bagunça. Os filhos já não têm uma identidade, porque a mãe dá o carinho e o pai dá a identidade. Aí não tem um pai forte lá que dá o carinho, a mãe ocupada, sobrecarregada, estressada com um monte de coisa, também não consegue fazer o papel do Espírito Santo, né? Que é aquele papel de consolo, de carinho, de afeto. Então fica aquela casa descontrolada, e os filhos vão para amizades de fora e para influências de fora, porque a maior influência das nossas vidas precisa ser o nosso pai, a nossa mãe. E quando esses estão ocupados com suas questões e não dão atenção para pior, aquilo né? Quando não estão, como você colocou, quando a mulher não está ocupada com as questões dela, mas com as questões do homem. Então. Porque esse é o problema. Muito hoje se perde, e essas mulheres extremamente estressadas é porque ela está tendo que ocupar a posição dela. Papéis, né? E ela tem que ocupar a posição dela dentro de casa, porque o homem não ocupa a dele para dar uma tranquilidade. Ela tem que ocupar a posição dele dentro de casa, fora, né? E tem que ocupar, às vezes, a posição dele fora de casa, além dela ter que criar uma oportunidade de ocupar dela. Quer dizer, são 4 posições. Exatamente. Sendo que, no máximo, ela deveria ficar com 2. Né? Exatamente. Então, esse é o entendimento que nós precisamos. Entender, né? Uma mente precisa desse alinhamento, né? E nós sempre falamos, né? Que a mente, o nosso cérebro, ele funciona com clareza. Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Se a gente não sabe qual é o padrão, qualquer coisa serve. Que é o que infelizmente nós vemos hoje. Homens sem ambição, homens que não se cuidam na saúde, homens que não têm sonhos, não têm metas, não têm projetos, só ficam aí aceitando o que vem, aceitando a vida como ela é, aceitando um casamento fracassado, aceitando ganhar pouco, ou seja, sem motivação nenhuma. Isso está errado. Não é isso que Deus tem para nós. Desculpas, né? Porque antigamente, não vou dizer que é na nossa época, mas eu lembro, eu não sou colecionador de nada, né? Adulto, não sou colecionador de nada. Mas a gente crescia baseado, né, em homens maiores que tem colecionador de carro, tem colecionador de moto, tem colecionador de cédula antiga, tem colecionador, na minha época, né, figurinha, tampinha, aqueles minis, né, alguma coisa. E hoje o que mais tem é homem adulto colecionador de desculpas. Né? Me entenda, porque o mundo foi injusto comigo, porque eu tenho os meus transtornos, né, o mundo tem que me aceitar, me engolir, né, e me apoiar ainda por cima. Exatamente. Que é o papel que, na verdade, o homem que deve fazer para a família dele, né, o papel de proteção. E como nós vemos na palavra de Deus, nós vemos que cada homem que venceu na palavra de Deus foram homens que não apresentavam desculpas, né? A gente vê Davi, por exemplo, Daniel, por exemplo, José, por exemplo, homens vencedores que nós amamos a história deles, amamos o exemplo deles e queremos o resultado deles. Mas e o processo deles? E as dores deles? Né? Hoje as pessoas têm buscado fugir das dores, fugir dos processos, fugir dos desafios, mas querer o resultado. É aquela história, né? Eu não quero emagrecer, eu quero que alguém me emagreça ou com um remédio me emagreça. Eu não quero produzir, fazer aquilo acontecer na minha vida. Eu quero que alguém me dê alguma coisa, eu quero pegar um atalho, eu quero ganhar dinheiro com alguma coisa que me prometeram que vai ser da noite para o dia. Botão azul. E a vida não é assim. É o botão azul, é o curso da pessoa que venceu, e eu só vou assistir o curso, né, e vou vencer, né?
Clique você aqui, pode ver. você vai ter o curso para você ficar milionário sem sair do sofá. Exatamente, assim, naquele valor promocional, né, que os 100 primeiros vão conseguir mais, né, melhor. E é só por 24 horas. Exatamente. Porque o sistema não quer que você saiba disso. É isso aí. Você já clicou nesses, né? Graças a Deus, meu dinheiro eu nunca perdi nisso aí, não. Meus amigos, tem um monte de gente aqui, ó, que decidiu sair da rádio e entrar aqui só para ver você. Para ver você, seu queixo. E se o pessoal pedir, em outros momentos a gente pode até trazer a foto de quando você tinha, né, era, né, queixo e cabelo, né? Então, completo o negócio, né? Essa foto é difícil porque a Linda ora por ela. A Linda tem essa foto, ela fala que eu então gostaria... É fácil de eu conseguir ela. Eu gostaria, papai, que você ficasse desse jeito aqui de novo. Mas eu falei, naquela época eu não tinha você, né? Agora eu tenho. Ó, tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Mandando boa tarde. Boa tarde para vocês também, meus queridos. Ó, manda aqui um boa tarde de onde vocês são. Ó, tem aqui da Murchi, tem aqui de onde mais? Galeazzi, Prudente, Birigui, Araçatuba, Bauru. Onde mais? Ó, Nascimento de São Paulo. Temos aí perguntas. Até agora eu vi só isso só cumprimentos. No YouTube, né? Só no YouTube. Alguém mandou no WhatsApp já, pessoal? Não. Pastor Juliano e Pastor Nascimento tá aqui no WhatsApp. Mandaram alguma coisa ou só oi, cumprimentos? Só um boa noite. Para eles dar boa noite. Né? Ó, pastora Vanessa, o Marcos, o James. Deus abençoe vocês, viu? Isso aí, bacana. Meus queridos, outra coisa que é muito importante nós trazemos aqui para você. Um homem, qual que é o padrão que nós temos falado aqui? Padrão do Senhor Jesus. E nós, inclusive, ouvimos ontem, né, a bispa falando sobre isso, que naquele determinado momento onde o Senhor estava falando, né, daquilo que ele teria que passar, daquilo que ele teria que sofrer, por um propósito, e não por conta de masoquismo ou nada disso, mas porque ele tinha um propósito. O Pedro, achando que ele estava fazendo algo bom para Jesus, falou para ele: Senhor, tem piedade de ti. Tem piedade de você, tenha dó de você. Ou seja, muitos homens têm vivido desse jeito. Eu vou me poupar. E isso é tão interessante que a bispa nos falou um negócio, né, muito interessante, que o diabo, ele no final das contas, ele quer que a gente se salve, né? Doido isso, né? Sim. Ele quer que a gente se poupe, que a gente se preserve, né? Que a gente lembra muito, né, aquela passagem, né, que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, né? Então, o diabo nesse momento, o Senhor repreendeu Pedro falando: sai daqui, ô Satanás, para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, você só se preocupa com as coisas dos homens. Então, muitas vezes o diabo está falando: se poupa, se preserva, você não precisa de tudo isso. Por quê? Porque quando a gente não paga o preço certo, nós não criamos resiliência, nós não rompemos, nós não crescemos, e Jesus tinha deixado isso muito claro. Ele não estava fazendo aquilo porque ele queria sofrer, porque ele estava querendo ser um mártir. Não, ele tinha um propósito, o propósito de nos salvar. E um homem, ele faz isso. O Senhor compara o homem como Jesus com a igreja. Então, o Senhor se entregou pela igreja. E nós, como homens, como autoridades, nós nos entregamos também. Nós, como eu gosto de falar, né? Homem não tem direitos, Não. ele só tem deveres. Só deveres, Isso é uma base, na verdade, de vida, né? Foi muito... A gente não sabe como que acontece nessas revelações, né? Mas essa é uma daquelas que a gente costuma dizer que dói, né? No caso, a gente costuma dizer que doeu até a próstata, né, do homem. No caso da bispa, deve ter doído até o útero, né? Porque realmente, ontem ainda a gente ouve, né, aquele primeiro culto ao vivo, né? Porque o nosso horário são 2 horas, né, de diferença. Então aqui a gente, na verdade, o Murilo não precisa pregar o primeiro culto porque a gente já assiste ao vivo, né, da bispa, né? Então ele faz só o culto oficial do domingo. Mas se tem uma coisa, uma revelação, eu particularmente, né,
é perigoso a bispa em algum momento falar assim, nossa, eu já preguei isso tantas vezes, né? Mas eu não me lembro. Mas com esse entendimento todo, com essa visão, e realmente na hora eu que estava ouvindo, eu pensei exatamente, né? Falei, olha, isso foi até uma abertura, né? Você já tinha falado para mim qual assunto que você queria trazer aqui no primeiro, né? Que é esse reforço de identidade, né, do homem, que é um negócio hoje muito escasso, né, difícil, e eu na hora ainda pensei comigo, né, falei, essa é uma palavra que vai, provavelmente vai ser uma base aqui do primeiro programa, e já está sendo, né, a gente nem combinou de falar sobre ela, aliás, a gente não combinou absolutamente nada, né, não combinamos nada, né. Nada, é um exercício da desenvoltura. É o ping-pong, né, Exatamente. Joga, rebate, mas isso é uma coisa que a gente vê em todo lugar, e no caso, esse público que está nos assistindo, né, salvo alguma exceção, é exatamente o público que ela falou, que é o público evangélico. É o público, né? O foco desse assunto ontem foi esse público. Ela começou falando, tanto que o assunto nem era esse, mas ela começou falando do quanto que a igreja, né, instituição, né, templos, denominações, tem, vamos dizer assim, uma expressão que se usa muito entre homens, como que a igreja mesmo tem capado homens, né? Porque no momento, como você colocou aí, que é o momento do homem ele ter aquela dor necessária. Sim. Ele tem que ir para o enfrentamento dele, né? Sim. O teu enfrentamento de agora pode não ser o meu, né? Não é o que cabe na minha vida, de repente o seu momento de casamento, de família, financeiro, o seu momento ministerial, né? No caso, que seria a nossa profissão, mas é o seu momento. E é como você falou, às vezes, inclusive entre nós é isso. Porque alguém ouviu de alguém, você ouviu talvez no altar, ou então essa pluralidade de podcasts que tem hoje, onde muita gente se autodenomina de Deus, né? Hoje, inclusive, tem muita gente que começa a falar de Deus, mistura com dinheiro, mistura com isso, com aquilo, as pessoas já estão aderindo como se a pessoa fosse realmente uma autoridade no assunto, né? Não a pessoa porque Deus, ou porque lá nos provérbios, e isso acontece muito. De repente você tem um Pedro na tua vida que às vezes sem entendimento, sem profundidade, sem discernimento, você pode ter deixado daquele momento de enfrentar uma situação, de adotar um comportamento, né? Porque alguém, um amigo do trabalho, um irmão da igreja, não, cara, não precisa disso não, você não precisa disso, você não precisa passar por isso, e foi uma perda. Na verdade, aquela oportunidade que você perdeu. Porque como ele colocou aqui, cada um desses personagens, se a gente parasse aqui para falar 1 minuto de cada um, o que marcou cada um deles foi aquele momento de enfrentamento. Enfrentamento é dor. É dor. É distanciamento de alguém que você ama. É um contexto insalubre, né? Sempre vai ter alguma insalubridade. Ou o lugar não é legal, ou a companhia não é legal, ou o período que você está vivendo, que você tem que fazer, que não é comum para você, não é legal, não é gostoso. E isso é uma coisa rara hoje, de ver homens com essa disposição, né? Começando, que é um outro assunto, assim, é um assunto que eu ouvi todos os valentes, e eu acredito que todos ele vai falar. Todos, né? Quem é, na verdade, dos valentes, né? Vai lembrar que uma coisa que você fala sempre é que uma coisa que a gente não pode aceitar e ter como normal, apesar da imagem ser essa, é que a gente vê sempre a mulher mais quebrantada, a mulher mais na igreja, é a mulher que a gente vê, os dois trabalham, os dois precisam dormir, os dois precisam descansar o corpo, ele falava direto, mas tem um trabalho na madrugada, uma vigília, você vê a mulher e não vê o marido. A mulher, às vezes, com 2 crianças, uma criança, joga um colchonete, tá lá, tá sacrificando, se tá frio, se tá calor, vem com uma madeira, carregando bolsa, mochila, e o homem, como às vezes você falava, né, o folgadão tá lá, em casa, às vezes, nem numa transmissão, né, que seria o mínimo do mínimo, tá ali assistindo um filme, uma série, ou dormindo, e depois pergunta por que às vezes a balança, né, tá desequilibrada na casa dele, né? Seja de respeito, seja financeiro, seja tudo, exatamente, vai ficando desequilibrado, porque falta a bênção, né? Por quê? Porque muitas vezes tá sobrando uma preguiça, e não é a preguiça para trabalhar, é a preguiça de romper, de buscar a Deus, de fazer o que é preciso. E
aqui para quem chegou depois, pessoal, nós estamos na A Hora dos Valentes, aqui em São Paulo, e aqui no YouTube, Murilo Rossafa. Estamos aqui com várias pessoas já aqui no chat, falando desse posicionamento do homem. E esse entendimento que nós temos que ter, nós podemos ver aqui um exemplo, até puxando o gancho desse sacrifício, né, que a gente estava comentando agora há pouco. Quando a gente vê aqui, ó, em Lucas 14, nós vemos o Senhor Jesus falando exatamente isso, ó. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que nós vemos nos dias de hoje é exatamente isso. Pessoas que não estão dispostas a renunciar nada. O cara quer casar, mas ele não renuncia à vida de solteiro. Ele quer ter filho, mas ele não renuncia que agora ele tem que ter tempo, ele tem que criar aquele menino, aquela menina, tem que dar tempo, ter conversa, ter oração, ter beijo, ter abraço, né? Ter responsabilidades. Muitos homens nos dias de hoje querem apenas uma autoridade sem responsabilidade, querem ser como Adão. Recebeu tudo de Deus, mas na hora que foi para exercer a responsabilidade dele, a autoridade dele sobre aquela situação com a Eva, ele simplesmente cedeu, porque a Bíblia diz que quem foi enganado foi a mulher, não foi o homem. Ele sabia, exatamente. Ele quer, tirando, né, com os acréscimos aí das redes sociais, que a imagem também ajuda, né? Você colocou aí de filho, né? Hoje a gente ouve, né? Muito, né? Voltou até essa história do homem querer ter filho. Pelo menos, graças a Deus, dentro da igreja, né? A gente tem visto esse caminho de volta, porque até alguns anos atrás, lembra, né? Que os homens, não quero ter filho, não quero. Isso não quero ter responsabilidade. Exatamente. Né? Mas não adianta só querer, né? Porque a conta para filho é divisão. Uhum. Assim, eu quero ter filho, eu vou dividir meu tempo, meu amor, né? O amor que eu recebo da minha mulher vai ser dividido, não tem jeito, porque ela precisa, como ele falou no começo, o carinho, né, que a criança recebe mais é da mulher, o homem dá, mas não é igual. Aquele afeto, cuidado, né? Se a gente fizer uma conta de quanto tempo uma criança passa encostado, né, pele com pele, assim, a comparação é desleal, né? O quanto que a criança passa encostada na mãe do quanto ela passa encostada no pai, né? Uhum. A começar porque a criança mama na mãe. Aí já perdeu já a competição. Só que o homem, às vezes, tem um marmanjão que ele está competindo com um recém-nascido. Porque ele não é capaz, ele tem aquela mentalidade egoísta, né? Ou de que todo mundo me deve, minha mãe não me deu, meu pai não me deu, minha mulher agora tem que me dar. Não importa se ela tem uma criança para cuidar, para amamentar, para limpar, para alimentar, para observar. E essa fuga também, né? Uma palavra que eu creio que a gente vai falar muito, vai bater demais aqui, né? Nesses programas, como também é outro assunto recorrente nos Valentes, é essa fuga, né, que a gente vê hoje os homens fazendo para várias coisas, né? Uhum. Aquilo que hoje, o que mais a gente tem hoje como vício, tudo que você pegar hoje, que mais gente tem viciada, e você pode reparar que você já percebeu uma coisa, que toda vez que se fala de vício, vem à sua mente, já que a gente não combinou, um homem ou uma mulher, quando se fala de vício, você pensa que o vício é de homem ou de mulher? De homem. E você já reparou que é? E na estatística, a matemática fria, quem tem mais no mundo? Não, o que tem mais? Densidade demográfica? Mulher. E você vê que o homem tem mais vício, os vícios atingem mais os homens, pegam mais os homens, porque o vício é uma das fugas, é uma maneira do homem fugir de responsabilidade, fugir de enfrentamento, então ele vai para aquilo, né? E aí a gente pode diversificar aqui tantos deles, né?
Antes, tem duas pessoas aqui, ó. Tem o seu Éder, que está perguntando aqui, ó. Comente qual é a diferença entre homens autoritários e homens de autoridade. E uma outra que é da Marilene, está dizendo aqui, ó. O que leva muitas vezes o homem não assumir o seu papel? Qual que você quer responder? Começar na Marilene. É. Primeiro, parte dessa resposta, né? É a pastora Marilene aí, né? É, pastora. Boa tarde, viu, pastora? Saudade aí, viu? Aliás, saudade de todos, né? O pessoal que pergunta do que você tem mais saudade no Brasil? Eu tenho mais saudade das pessoas. E eu já me comprometi que eu não vou ficar falando das diferenças, né? Porque, como se diz, vamos viver aqui a terra que está debaixo do nosso pé, né? E a nuvem que está acima da nossa cabeça. O mais importante não é nem a terra que está debaixo do pé, mas é a nuvem que está em cima da cabeça. Porque, repete, vamos de novo. O que leva pergunta. muitas vezes o homem não assumir o seu papel? Primeiro, começamos a base do programa de hoje, que é identidade. Né? Identidade dá a uma pessoa a visão dela própria. A gente cresceu, né? Desde quando a gente nasceu, até aquilo que não foi proposital das pessoas que nos criaram, as pessoas que viveram à nossa volta, principalmente as autoridades que a gente teve, pai, mãe, independente se foi o pai mesmo ou a mãe que criou, porque tem gente que tem pai e mãe vivos, mas foram criados por avós, por tios, por irmãos. Essas pessoas, na verdade, elas, com a intenção ou sem a intenção, elas transmitiram valores. O primeiro valor que a maioria não recebeu, e que deveria ter sido recebido, como a gente ouviu ontem também, tanto na abertura como no encerramento, e ouve direto, né? Voltando para Gênesis. Ele falou, inclusive, do Adão. Adão, tudo que ele precisava saber, quando ele precisava saber, ele recebeu de Deus. Né? Porque quando você vê a genealogia, Adão é filho de Deus. Né? É filho de Deus mesmo. Deus formou ele. Veja que tudo Deus fez por palavra. O Adão Deus fez do pó da terra. Né? Ele criou o Adão. Ele fez o Adão à sua imagem e semelhança. Então, assim, ó, eu sou assim, estou fazendo assim. Eu tenho isso, ele também vai ter isso. Então, Deus deu tudo o que ele tem, que ele é, para o Adão. E nós viemos do Adão. Todos nós, depois todo mundo morreu, viemos do Noé, que seguiu o Adão. Então, identidade. Um homem sem identidade, não importa a idade dele, se ele tem 4, 5 anos, se ele tem 10 já, se ele tem 18, ou se ele tem 70 anos, se ele não tem identidade, eu costumo dizer que é como uma pessoa que você coloca qualquer etiqueta nela e aquilo cola, né? Hora ele vê alguém, ele começa a fazer igual involuntariamente, ele fica num lugar, né? Por exemplo, o lugar que ele trabalha, as pessoas começam a se vestir de uma maneira, falar de uma forma, agir de uma forma, ele começa involuntariamente a repetir, porque ele não tem identidade. Ele ainda não sabe quem ele é e quem ele não é. Ele não tem ali algo para perseguir diariamente, ou seja, eu tenho que ser essa pessoa. Ele também não sabe do que fugir, né? Ou seja, eu não posso ser. Você vai falar, mas as pessoas não sabem o que elas não devem, não podem fazer? Às vezes elas têm uma noção, sabe aquela coisa? Eu não posso roubar porque eu vou para a cadeia. Então é uma noção baseada em sentimento também. Eu não faço isso porque eu tenho medo da consequência. Mas não é algo que foi tantas vezes falado, que foi mostrado, que colocou-se parâmetro, né? Parâmetro começa aqui, termina aqui, ó. Então, entre esses dois parâmetros, você pode ir, você está dentro. Então, isso, as gerações da qual a gente faz parte, inclusive, não recebeu isso como deveria. Tanto que quando a gente vê um homem que ele tem identidade, é muito fácil de se perceber. Você vai falar como é fácil. A primeira coisa, ele é seguro. Uhum. Ele não fica tentando agradar qualquer pessoa, né? Às vezes, inclusive, ele tem consciência que ele não está agradando nenhuma.
nem, por exemplo, a esposa. Mas se ele tem convicção de que o que ele é agora, o que ele está fazendo, o que ele está buscando para ele, para os seus, aquelas pessoas que ele protege, as pessoas que foi colocado nas mãos dele, ele tem aquela convicção, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou, né? Então ele vai assumir os seus papéis. Aí é o que ele falou agora há pouco, o papel de marido de alguém, o papel de provedor da casa, o papel do homem que está sendo bem recompensado pelo que ele faz, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o valor e o preço, né? Porque valor é intangível, preço é tangível, né? Dinheiro, tem cartão que paga. Então, quando ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade baseada em Deus, e isso foi transmitido para ele por pessoas que o amaram no momento bom, legal, que validaram ele, o amaram no momento difícil, o amaram para corrigi-lo quando ele tinha que ser corrigido, com palavras duras, com limites, com muitas vezes até fisicamente, né? Não, esse homem, ele tem identidade. E esse homem assume papéis porque ele sabe o que é para ele, e esse homem não deixa também que ninguém chegue e colhe etiquetas nele. É mais ou menos se eu tivesse aqui, né? Cedo o pessoal foi perfeito da produção, sonoplastia, tudo, fez a parede ficar vermelha, né? Quem assistiu o Culto das 7 sabe que a parede ficou vermelha, né? Mas é como se eu pegasse uma etiqueta rosa e colasse aqui em você. Você ia continuar com ela? Não. Por quê? Porque você sabe que isso Não combina. Não combina, não é pra mim, não faz parte. Não é porque alguém colou, ainda que alguém diga não vai ficar legal. Ele sabe que não é pra ele. Identidade é a base dele assumir o papel e dele também não assumir o que não cabe a ele, né? Exatamente. Eu vou responder aqui do seu Éder. Seu Éder, obrigado. Obrigado pela pergunta. Dá uma olhadinha antes, vê se tem pergunta aí no WhatsApp. Qual é a diferença entre homens autoritários e homens de autoridade? É o que nós falamos no começo. O nosso padrão é qual? O Senhor Jesus. Nós vemos ele sendo autoritário, desequilibrado, ignorante com as pessoas? Não. Nós vemos ele tendo autoridade, ele falando firme, ele colocando limites, ele fazendo aquilo que ele tinha convicção? Sim. Então, essa é a diferença. O mundo tenta distorcer o padrão do Senhor Jesus, colocando como aquela estúpida colocação da masculinidade tóxica, essas bobagens aí, que essa turma também, eles são muito bons para inventar nomes legais, né? Nomes bonitos, mas são tudo... Tem que estar em pauta, são, né? são Tem só que estar em pauta, balões, né? Balão, essa história não sobra mais nada. Aquele tipo, ele tem nome bonito, mas não tem significado nenhum, só para colar como ele acabou de falar, né? Colocar aquele rótulo, né? Então, se o homem é firme, se o homem, como ele acabou de falar, tem convicção, se o homem assume o papel dele, se o homem é o protetor da família, se o homem tem aquela seriedade na vida dele, já parece que ele está querendo ser o tóxico. Não, ele só está sendo quem ele foi criado para ser, né? E o ignorante é aquele que fica sozinho, o ignorante é aquele que ninguém quer ouvir ele, o ignorante é aquele que, enquanto ele tem algum poder sobre algumas pessoas, ele ainda tem alguma coisa. A hora que aquelas pessoas se libertam, eles se afastam. Por quê? As pessoas seguem padrões, seguem exemplos, né? Então, se essa pessoa ela tem autoridade, ele é um líder de autoridade. Então, ele é seguido. Mas se é um líder autoritário, quando aquela pessoa tiver uma oportunidade melhor, ele sai da empresa, o filho sai de casa, a mulher pede o divórcio. Por quê? Porque não se sustenta. Não se sustenta. Uma pessoa, se ela quer ser respeitada, ela precisa ter valores, princípios e exemplo. Então a pessoa não tem valor, não tem princípios, não é um bom exemplo. Na verdade, o exemplo que ela é um exemplo negativo. Então, ele não vai ter relevância. Então, esse tipo de pessoa,
Ela sim, essa sim vai ficando sozinha, essa sim as pessoas não ligam para ela, não ligam literalmente, né? Às vezes fica sozinha, não liga no Natal, liga se tiver temor, liga no aniversário, né? Se tiver um filho lá Se que tiver a aquela bispa mãe como líder, vai ligar, vai né? Mas se ligar não porque tá tiver, falando, ó, honre o seu pai e sua mãe, não tá falando honre porque ele foi em todas as suas reuniões da escola, porque ele te deu beijo, porque ele jogou bola com você, falou para honrar. Então é um mandamento, não é um sentimento, não é uma vontade. Bom seria se a gente fizesse sempre assim, nossa, o meu pai e tal, é um cara diferenciado tal, aí você faz com prazer. Mas tem que fazer por mandamento, a gente faz para agradar a Deus, mas a gente pode escolher, né? Qual o padrão que a sim. gente quer ser, né? É o padrão, né? O molde, né? O padrão, Molde. Temos perguntas, Anderson? Tem mais uma. Eu só vou fazer um pedido aqui, né? Que o programa não vai ser de um dia só, então vai aparecer, a gente tá vendo, tá aparecendo bastante perguntas. Certo. É um conselho que eu dou, tá? Quando você que teu marido, teu filho, né, o seu irmão, sabe, o seu funcionário estiver assistindo o programa também, que às vezes você pediu, né? Tô falando, independente se é homem ou se é mulher, não faça perguntas que sejam diretas ou indiretas, porque isso costuma ter o efeito contrário, né? Se a pessoa já não tá ouvindo a pessoa, sabe? Quando ela fala, ó, muda isso aqui não é bom. Quando tá você... mandando indireta pra gente responder, né? Eu acho que eu peguei uma indireta aqui que alguém fez, né? Entendi. Então eu não vou fazer essa, depois a gente responde essa individualmente, que parece, Não sabe? pode ajudar outros, Anderson? Você acha que Não, sim, é que assim, é porque a gente vai falar o nome da pessoa. Não precisa falar então. Entendeu? Então, se a gente fala o nome, sabe quando você vê que a mulher está perguntando para você responder para o marido dela e ele deve estar assistindo? Às vezes para ajudar. E às vezes o marido ele pode, só um conselho, tá? Que eu já vi isso acontecendo várias vezes, até já orientei uma pessoa, né? Há um tempo, né? Eu falei, ó, cuidado, porque às vezes quando você expõe teu marido, dado a personalidade, o jeito dele, você causa, ele naquele momento, ele assim, ó, né? Mas depois vem a colher. Vem a vingança. Ele se vinga dela, né? Então, a pergunta que para mim é uma indireta, direta, né? Eu vou responder pessoalmente para a pessoa. Até pela família, né? Aí vamos responder as que não são indiretas, né? Certo. Eu estou dizendo isso assim, aqui a gente quer que daqui a pouco, né, não sei, conforme for evoluindo, eu creio que vai ter gente aqui que vai vir, né? A gente vai ouvir testemunho, gente que vai participar, Jesus, vai entrar. Então, a gente não quer que seja o relacionamento de um programa só, entendeu? Da pessoa pegar e, ó, né? E outra coisa, né? Nós não vivemos aquela história de que, puxa, eles estavam dando indiretas. Então, quando a gente percebe, igual estou fazendo agora aqui, vamos trabalhar para fazer da melhor forma, né? Tem a pergunta aqui, qual que é que você mostrou aí para mim, Isaac? Tá aqui, ó. Mariana Neves, né? Que inclusive eu já perguntei se queria música no Fantástico já, né? Espero que o seu marido esteja assistindo. Aí não é indireto, é direto, né? Porque há tanto abandono paterno. Quer responder ou você quer que... Eu acho que é exatamente daquilo que a gente falou. Quando não há um padrão, o padrão de Cristo, entra o padrão do mundo. Porque qual é o padrão de Cristo? É o que a gente falou desses homens aqui que eu citei como exemplo, né? O Davi, o José, o Daniel. Homens que assumiam responsabilidade. Jesus é um homem que assumiu responsabilidade. Então, quando a gente se afasta desse padrão, porque o padrão que a gente falou no comecinho, não é o meu, não é o do Anderson, não é o seu, é o padrão de Jesus, o padrão do homem perfeito, da estatura do varão perfeito. Então nós vemos um homem firme, um homem que também ao mesmo tempo é carinhoso, um homem que não é reclamão, um homem que cuidava da família dele, no caso de Jesus, cuidando lá dos discípulos, cuidando das pessoas que estavam lá com ele, que não tem preguiça, né? Nós vemos ele em diversos momentos, ele sendo quase perseguido pelas multidões, ele tendo compaixão, ele cuidando, ele curando. Então você imagina um homem que estava lá para se sacrificar, para servir. Então quando tem uma situação assim desse abandono,
é exatamente esse homem que não cresceu. Às vezes ele só está velho, está com barriga, está com barba branca, mas ele não cresceu, ele não assumiu ainda a identidade que Deus colocou ele para ser. Então ele foge, que é o que o Anderson falou agora há pouco. A maior parte, exatamente, a maior parte o prazer daquele momento. Das pessoas que têm vício são homens. Por quê? A gente vê muitas vezes aquele homem que saiu de casa, foi atrás de outra mulher, saiu de casa, foi atrás de dinheiro, aí o que sobra? A mulher está lá, ela não tem direito a ter vício, ela tem que cuidar da família, tem que sair para trabalhar. Então o cara, quando ele não tem esses valores, esses princípios, ele fica um cara egoísta, ele só pensa nele, mas isso lá na frente, como diz na palavra, né? Não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também vai colher. Ele acha que ele é o bonzão, que ele faz o que ele quer. Quando ele tiver 60, 70, 80 anos, não vai ter uma ligação para ele, vai ter que precisar de ajuda para ajudar, para cuidar, porque uma pessoa que lida assim com a vida, ele termina muito mal, porque tudo que ele planta é ruim. Ou no tempo errado, né? Ele tenta recuperar aquilo que ele não construiu, né? Isso a gente vê muito até em filme, né? Esses filmes aqui, os americanos, eu creio que eles sofrem muito também com pais, né? Que a gente vê esses filmes do cara que não assumiu o filho, né? E não é o filme, é a realidade, viu? Porque a gente vê casos na igreja daqueles homens que se convertem já idosos, né? E aí começam a ouvir a palavra, tentam encontrar, né? Localizar os filhos, localizam, aí ligam. E os filhos nunca tiveram convivência com aquele homem, passaram tudo que eles tinham que passar sozinhos, não tiveram referência. E aí eles querem agora essa convivência com o filho, com o neto, com nora, com o genro. E não dá, né? Para você simplesmente colocar um estranho dentro da tua casa no dia do Natal para comer com você, ir para casa dessa pessoa, cruzar de repente uma cidade ou oceano e não casa, né? A pessoa, né, a Mariana que fez essa pergunta, deixa eu falar outra coisa muito importante, que isso é uma coisa muito forte, a gente vê isso em cada vez que uma pessoa... As pessoas que fazem essa pergunta são as pessoas que elas, por muitos anos, e talvez ainda seja a pergunta da vida da pessoa, não a pergunta certa da vida, que a pergunta certa da vida ela tem a ver com Jesus e com a nossa eternidade. Mas às vezes a gente ainda está fazendo a pergunta errada da vida, né? Demorou para eu entender isso e sobre isso, porque, contudo, eu tive pai. Né? Aliás, eu tenho pai. Meu pai teve defeitos, mas ele não foi esse tipo de homem que chegou nesse nível de não assumir os filhos. Né? Então, você já reparou que quem faz essa pergunta, geralmente, é quem não teve, né? Pai. Por que isso? Né? Porque isso, né? Essa costuma ser a pergunta da vida. Então, uma resposta que você precisa se dar Mariana, e todo mundo que essa pergunta ecoa, sabe? Ela fica ecoando em momentos que você tá mal, que as coisas dão errado, você volta para essa área do pai. Por que o pai abandonou? Por que meu pai não me quis? Sempre lembre de uma coisa, isso nunca teve a ver com você. Independente do que te falaram ao longo da vida, se a sua mãe te falou, foi por causa de você, porque às vezes tem gente, né, tem mulher também que tem esse desequilíbrio, não dá conta de toda essa carga que a gente está dizendo que o homem deixa. Acha também uma responsabilidade. E acaba fugindo também, né, ou atacando os indefesos, né, que é a criança. Não é por acaso que, por outro lado, a mulher, o homem abandona, mas a mulher é que mata, né? O homem não assume, mas é a mulher que faz o aborto. Então, não fez o aborto, mas de repente o que fez com aquela criança ao longo da vida foi culpar ela por algo que ela não teve culpa. Então essa é uma resposta que todo mundo que às vezes se questiona, por que meu pai não me quis, por que meu pai abandonou a minha família, porque por um tempo eu não sei onde exatamente que o diabo consegue entrar nesse vácuo que existe e dar para a pessoa a resposta mentirosa que tem a ver com ela. É por sua causa, porque você chegou, depois que você veio para essa família, seu pai foi embora, seu pai ele não quis mais a sua mãe por conta de você, ele não estava preparado para você.
é mentira. E quando você pensa assim, você tem essa resposta, eu sou o culpado, no momento, isso é uma coisa que eu falo porque eu faço, tá? Pensamento não combate pensamento. Você tem que dizer, não, é mentira. Eu não tive e não tenho nada a ver com isso. É como ele colocou, o homem que faz isso, ele faz o filho, mas ele não cria o filho, ele não assume o filho, ele é um hedonista, ele é um egoísta, ele é um covarde, ele é um homem fraco. Sim. Ele é um homem que o máximo que esse homem ele vai ter de bom na vida dele, porque é o que ele falou, não se engana com o momento, né? Não se engana com a fotografia, que às vezes o cara, não, tô bem, fiz isso. O máximo que esse homem tem de bom na vida dele é a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é inesgotável, mas a conta chega. Sim. O cara tem homens também que não souberam, né? Que fizeram filho porque a mulher depois não falou, não contou, né? Uhum. Mas isso já vem da vida que ele falou, o homem que não segue um padrão de Deus, porque o homem Já que segue vem um padrão de Deus, escolhas, né? ele não vai se deitar com uma mulher com quem ele não é casado. Eu não tô casado com essa mulher, eu não me deito com ela. Não existe nada. Não tem nada, não existe a possibilidade. E graças a Deus a gente tem conseguido. Eu falo a igreja, né? Não nós aqui, os dois, mas a igreja tem conseguido incutir isso na cabeça dos jovens para que os homens voltem a pensar com essa mentalidade. Os valores, né? Que hoje em dia é tão batido contra, né? Da virgindade, dar o primeiro beijo no altar, tudo isso assim que tem sido desconstruído de uma forma terrível, principalmente pelas mulheres, porque Sim. Quem cria a maioria das crianças é a mãe. É a mãe. Então ela cria o padrão de homem, Sim. ela cria o padrão de mulher, inclusive. Então se esse homem não tem se posicionado, essa mãe muitas vezes tem apoiado exatamente isso. Ó, você não precisa de homem para viver, a mulher também não pode confiar em mulher. Então o cara vai fazendo dessa maneira, vai tendo essa vida egoísta, hedonista, inconsequente, e que depois tem essas consequências. Tem filho com 2, 3 mulheres, tem a menina tem filho de 2, 3 homens. Então vira essa sociedade perdida por conta dessa falta de posicionamento, né? Esse homem que não assumiu o seu papel, essa mulher que também teve que assumir outro papel e também ficou essa bagunça, né? Toda essa série de circunstâncias que prejudicam toda a sociedade. É que essa mentalidade, né? A que eu falava é o de um homem e de uma mulher só. O homem de uma mulher só. E isso a gente fala aqui, fala nos altares, e pai tem que falar com o filho, como ele disse, mãe tem que falar com o filho, você vai ser de uma mulher só, você vai ter a cabeça para uma mulher só, seu corpo vai pertencer a só uma mulher, e assim vai. Então, eu queria só complementar a resposta de que você, que não teve pai, né? Porque tem pais que estão à distância, pagam pensão, mas a gente está respondendo aqui, óbvio. Talvez não ficou claro também, para que nenhum se sinta atacado. Ah, não fui eu, houve uma ruptura, uma separação. A gente está falando daqueles homens que nunca assumiram a responsabilidade, que não assumiram sequer. Assumir, às vezes nem o nome tem dos filhos, né? Ou o máximo que tem é o nome. Então não é culpa, né? É óbvio que vão ficar algumas perguntas, né? Porque o nome, a hora dos valentes é literal, tá? É a hora, uma hora. Menos de uma hora, na verdade, né? Nós estamos chegando... No YouTube é 1 hora, né? Na rádio aqui que vai cortar daqui a uns agora. Minutinhos. 1 minuto e meio, na verdade. Meus queridos, então, nós estamos chegando ao final desse trabalho, desse primeiro programa, e eu peço que você que mandou a sua pergunta, que você guarde ela, mande para a gente na semana que vem, né? E que assim a gente vai... Porque você vê que passa rápido, né? Vão fazendo as perguntas, a gente conversa e tal. Então passa rápido, porque é gostoso, né? Tudo que aquilo que a gente faz com prazer, aquilo passa rápido. Então, guarde a sua pergunta, guarde aí o seu o horário, né? Para que você esteja conosco, né? E que você realmente, que todos nós, na verdade, possamos crescer juntos aí nessa nova etapa aí da igreja, do ministério, das nossas vidas. Quer dar uma mensagem final, Anderson? Sim, primeiro agradecer, né, todos que estão
fazendo o programa fluir dessa maneira, né? Porque essa conversa, né, que a gente queria que fosse, né, uma conversa mesmo, né? É de homem para homem, como ele falou, a brincadeira, o marizo, né? Teve as mulheres também aqui que a gente viu, que perguntou, sim, né? Sim. Enfim, todos são bem-vindos. Mas a gente quer que isso aqui nunca foi o propósito, a gente ter um momento na rede social, no YouTube, na rádio. Mas é isso aqui começar, a gente quer que isso aqui viraliza de fato. Sabe, você que está ouvindo, é o que a gente acabou de falar aqui da questão dos meninos. Sabe, você ouve alguém, você vê alguém, igual ele disse, muito bem colocado, do Pedro com Jesus. Aqui, cada um de nós agora, que ouviu isso aqui, você conhece alguém, você sabe de alguém, você tem um amigo, você tem um teu irmão que te ouve, você tem o teu pai, às vezes, que te ouve, você tem o teu filho, claro. Aí nem se fala. Você tem que ser o Pedro bom, né? Não aquele Pedro que você colocou, né? Não faz isso, não. Tem piedade, cara, cuida de ti, porque isso aí não vai ser bom. A gente precisa ser, cada um, sentar também, igual a gente está sentado aqui, falar, conversar, se identificar cada alguém um, aí. Né? Cada um tem um amigo Simão, né? Assim, rapaz, você não precisa disso, você é novo, parte para outra, né? Ou amigas, né? Mulheres, né? Fala assim, menina, você é jovem, você não precisa de passar por tudo isso. Tem um monte de amigos Simão, né? Que quer nos empurrar para essa... Quer nos poupar, né? Nos poupar. E a gente poupado, a gente não vai ser poupado. E a gente precisa estar cercado de gente forte. A bispa costuma usar uma expressão, isso é uma coisa que tem que crescer a cada dia entre nós, né? Esses dias ainda a gente falava, até foi comentado isso. Eu, por exemplo, eu gosto, graças a Deus, na igreja, né, isso acontece. Lá na Taquari acontecia e aqui agora acontece ainda mais, né? Que a gente, quando tem alguém à altura, a gente tem que colocar mais força, né? Para crescer e não ficar para trás, né? A gente tem que ser o tipo de homem que a gente tem que querer do nosso lado todo mundo à altura. Sabe, você não pode querer ser o rei por medir 1,5 metro, mas na terra de anão. Né? Você precisa ser a pessoa, o homem, o cara que você está fortalecendo o teu redor para que todo mundo seja forte. E, meus queridos, nós estamos chegando ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia aqui na rádio. Obrigado pela sua companhia aqui pelo YouTube. E eu declaro que você tenha aí uma noite abençoada, uma semana maravilhosa. Que Deus conforte o seu coração, que Deus dê graça, saúde, força para você, para sua família, para você romper todos os dias, para que você olhe para trás e veja quanto você cresceu, que você dê os passos certos, os passos de fé, para que você realmente possa testemunhar, como nós temos declarado todos os dias, o ano do vinho novo, né? Nós só viveremos um ano novo passando pelas pressões, porque o vinho ele gera pressão no odre. Então esse odre precisa estar preparado para crescer. Uma vida grande vai exigir muito de nós. Então vamos nos posicionar como esses homens e essas mulheres de fé, de unção, e vamos viver o melhor tempo das nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom? Um prazer estarmos aqui servindo você e nos vemos na semana que vem. Não é verdade, Anderson? Isso mesmo. Como o Murilo bem colocou, eu penso que a mensagem que todos nós, homens, né, valentes, devemos refletir é termos Jesus como o nosso molde. Refletirmos, olharmos, pensarmos e nos basearmos nele. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez obrigado por essa estreia, né, daquilo que ainda a gente nem tem proporção do que vai ser. Amém. Deus abençoe. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.